E aí, velho Matheus, como é que estamos? Oi, Mônica, boa noite, Mônica. Vamos chegando. Thaís, boa noite. Seja muito bem-vinda, bem-vindo você que vai assistir a gravação dessa aula, seja muito bem-vinda. Você que está assistindo aqui comigo ao vivo a mais essa aula. Meu nome é Thiago, sou profissional de educação física, ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. Eu sempre gosto de falar por que bebês típicos e não atípicos também. Serve as coisas que eu falo para bebês atípicos, serve também, mas os bebês atípicos, ou seja, os bebês que têm alguma síndrome genética, alguma disfunção neurológica, além dessas dicas que eu falo aqui, eles precisam, é necessário que se tenha uma estimulação precoce, que é acompanhada pelo neuropediatra, que semanalmente é feita pelo fisioterapeuta. Então não dá para se basear só no que fala aqui. Mas os bebês típicos acabam atrasando o seu desenvolvimento por questões, muitas vezes, fatores ambientais, né? Às vezes o ambiente não está propício para ele encarar aquela fase, aquele marco motor que ele está tentando encarar, né? A gente, sem perceber, não permite no ambiente o desenvolvimento daquele marco motor. Às vezes nem sabe que ele está começando a entrar naquele marco motor específico ali do momento. E muitas vezes o ambiente, sem querer, também está preparado, mas o cuidador, ou seja, nós ali que passamos a maior parte do tempo do bebê, acabamos sem perceber, tendo atitudes que acabam atrasando esse desenvolvimento. Então, como eu sou um profissional de educação física, eu não sou fisioterapeuta, eu trabalho especificamente com esta parte, bebês típicos que atrasam o seu desenvolvimento por fatores ambientais, né? Coisas que a gente não percebe que acaba fazendo e que atrasa. Muitas coisas têm que ser desmistificadas nesse processo. Então, hoje o tema também justamente é a gente conversar sobre esse tema agora, essa aula hoje no meio, em recesso entre Natal e Ano Novo. Não tivemos a live de segunda-feira ali, que era Natal, também não teremos na próxima segunda ali, que é Ano Novo, mas fiz questão de fazer essa aqui, estou aqui meio improvisado, no meio de uma casa que está em obra, na praia com a família, está todo mundo aqui na volta, vai ter gritaria às vezes, vamos ver se o microfone consegue segurar a gritaria que vai rolando por aqui, mas vamos improvisar, eu não queria deixar de fazer essa aula aqui, também porque eu tenho um aviso importante para dar, quem é da região de Porto Alegre, eu dei uma entrevista para um programa na rádio, agora na Rádio Guaíba, foi ontem, foi gravado o programa e ele vai sair ao ar no sábado às 10 da manhã na Rádio Guaíba. Depois... obrigado, Matheus. Valeu. O microfone está dando conta do recado aqui, então. Porque vocês não estão ouvindo a gritaria que está aqui. Mas na minha rede social aqui, assim que for liberado pela Rádio Guaíba, vai ter direitinho ali qual é a estação que vai aparecer a entrevista. Estava como convidado eu e uma nutricionista pediátrica, falando sobre desenvolvimento físico e desenvolvimento nutricional dos bebês. Então, esse programa na Rádio Guaíba aqui vai passar no sábado às 10 da manhã, mas amanhã, acredito que amanhã, com certeza ali antes do meio-dia já vai estar liberado, porque a rádio tem que liberar a nossa divulgação. Primeiro eles liberam e depois a gente libera nas nossas redes sociais, mas já estamos bem conversando ali um com o outro para quando eles liberarem a gente poder também divulgar aqui.
certo? Mas, como a gente estava falando, né, como identificar, né, se o bebê está atrasado ou não está? Primeira coisa nesse processo é a gente entender os marcos de desenvolvimento. Eu vejo muitas dúvidas ainda aparecendo para mim aqui de... o meu bebê ainda não engatinha, ele tem 7 meses e ainda não engatinha. Por que essa dúvida aparece? Porque não se tem o conhecimento de qual é a janela de oportunidade para o engatinhar aparecer. Existem janelas de oportunidades de cada marco motor. Não é nem antes e também não é nem depois. Então tem a janela de oportunidade para o bebê controlar a cabeça, tem a janela de oportunidade para o bebê aprender a sentar, tem a janela de oportunidade para o bebê engatinhar, tem a janela de oportunidade para o bebê aprender a andar. Tem janelas, e essas janelas são momentos, são períodos onde a absorção da informação ela é muito mais fácil, ela é muito mais fluida dentro desses períodos, dentro dessas janelas. Então quando vem essa dúvida, meu bebê tem 7 meses e ainda não engatinha, estou preocupada, e isso eu escuto bastante, eu vejo bastante essa dúvida, esse tipo de dúvida, é uma falta de conhecimento dos marcos motores. Porque se você conhecesse que a janela de oportunidade para engatinhar vai entre 7 e 11 meses, você vai perceber que o seu bebê está recém começando o processo de preparar o corpo dele para aquele tipo de movimento diferente, que não é tão fácil, é um movimento complexo de se fazer, que demora tempo, que demora tentativas, erros e aperfeiçoamento do movimento. Então, ele está, pela idade que você comentou, ele está, né, nesse caso hipotético que eu falei aqui, ele está ainda no começo. Mas ainda muitos casos acontecem de estar meio que não entendendo direito qual momento que o seu bebê realmente vai estar atrasado e qual não está. Então a primeira coisa é a gente conhecer os marcos motores. Essa é a primeira coisa. E a gente entender que sempre o bebê precisa concluir um marco, né? Tá conseguindo se dar bem com um marco motor para depois evoluir para outro. Não existe bebê que anda sem aprender a sentar, porque o desenvolvimento ele vai sempre da cabeça para os pés, é crânio caudal. Né? Então é de cima para baixo. O bebê vai primeiro sentar para depois aprender a levantar, para depois aprender a andar. E o engatinhar está no meio disso aí. Então a gente entendendo a sequência e entendendo onde estão as janelas de oportunidades, a gente já começa a base para poder entender se o bebê está atrasado ou não está atrasado em algum marco. Então eu sempre gosto de falar, né? Tem aquela frase famosa, cada bebê tem seu ritmo. Cada bebê tem seu ritmo, mas até certo ponto. Porque cada janela de cada marco motor tem o limite inferior e tem o limite superior para acontecer. Né? Então cada bebê tem seu ritmo, sim. Vou dar o exemplo que eu dei do engatinhar, que acontece entre 7 e 11 meses. Tem bebês que vão engatinhar com 7, 7,5, 8. Tem bebês que vão engatinhar com 11 e uma semana. Tá atrasado? Não tá. Mas um engatinhou diferente do outro. Um foi antes, outro foi depois. Mas os dois estão dentro do prazo. Agora, um bebê que foi lá e tá com 12 meses, com 13. Aí a gente já olha diferente, já passou do limite superior. Então é sinal vermelho ligado, vamos consultar com o pediatra. Até o exemplo do engatinhar é meio equivocado para dar aqui nesse momento. Vou até me corrigir aqui. Porque o engatinhar é um marco que ele não é obrigatório. Ele está no meio ali, ele não é obrigatório. Pode ser que se pule esse marco. E realmente, hoje a gente vê que de 7 a 10% dos bebês no mundo, tem esse dado estatístico, eles não engatinham. Né? Eles pulam esse marco. Então, é um marco que pode acontecer de ser pulado, mas a gente tenta oportunizar o máximo possível para que ele aconteça, porque tem uma série de benefícios ali que vão ajudar nesse processo. O que eu vejo bastante nesse caso? Como, já tocando nesse assunto do engatinhar, colocando o bebê em objetos como andador, por exemplo. Então, bem no momento que ele está entrando na janela de oportunidade do engatinhar, que vai de 7 a 11 meses, dentro desse miolo aí, tá lá sendo colocado o bebê no andador. Meu Deus do céu. Ele tá perdendo, sem você perceber,
obviamente ele tá, porque não é por querer uma coisa dessa, ele tá perdendo a oportunidade de aprender sobre o engatinhar dentro da janela de oportunidade do engatinhar, que é o período onde a absorção de conhecimento para aquele movimento tá aberto ali, tá com tudo, tá a 1000. Então, a gente tem que cuidar exatamente assim em que período o bebê está. E eu vejo muitos casos de não saber que período está e vira uma miscelânea de coisas e é um apavoramento às vezes que não precisa, porque o bebê não está atrasado, e ao contrário também acontece. O bebê está atrasado, mas acha que cada um vai no seu ritmo, cada um vai no seu tempo, está tudo bem. Principalmente nesse primeiro ano de vida. Que o bebezinho nasceu ali, muitos movimentos são por reflexo, até virar voluntário, e muitos casos de bebê que fica muito em colo, muito em cadeirinha de descanso, muito em bebê conforto. Tudo isso vai gerando uma sequência de pequenos atrasos ali, que daí na hora que o bebê for lá andar, o bebê da vizinha lá já está andando e o meu não está. E aí a gente começa a ficar com medo. Mas também se tem um entendimento que o andar, por exemplo, ele é um marco grande, é um dos maiores que tem nesse primeiro momento do bebê. Porque é um dos movimentos mais complexos que tem, sair caminhando na vertical. Então, o bebê precisa... ele pode caminhar entre 9 meses e 18. Até 1 ano e meio está dentro do prazo. O que a gente tem que ver, eu vejo também muitos casos, mas meu bebê tá com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses e ainda não caminha. Estou apavorada, Thiago. Ele está dentro do prazo, ele não tem atraso com 1 ano e 2, 1 ano e 3. O que a gente tem que ver é acompanhar se está havendo evolução, porque como o movimento, esse novo movimento novo e complexo acontece por tentativa e erro, alguns erros têm que acontecer para o programa motor que está lá na base do cérebro do bebê entender que esses problemas têm que ser corrigidos, o movimento tem que ser aperfeiçoado, e aí o pé tem que ser posicionado em um novo lugar, numa nova posição, com um novo equilíbrio, com uma nova força de centro do corpo do bebê, ali do abdômen, da lombar, e ele vai se ajustando para caminhar. E a gente tem que ver semanalmente essa evolução acontecendo. Essa semana está um pouquinho melhor do que a semana passada. Porque não é do dia para a noite assim, pronto, o bebê saiu caminhando. É um processo. Saiu caminhando sozinho, sem mão, sem nada. É um processo. E a gente tem que ver a evolução acontecendo. A gente não vê a evolução acontecendo, nossa, as semanas estão passando e está igual, não muda nada. Então a gente pega, vai lá, consulta com o pediatra e vê, porque lá no consultório o pediatra vai analisar uma série de questões. Não só o item andar, mas vai colocar o bebê de barriga para baixo, vai ver a força muscular nas costas dele, vai fazer uma série de testes lá e assim vai acompanhando esse momento do bebê, se tem atraso ou não tem atraso, se tem que procurar a ajuda de um fisioterapeuta para fazer algumas manobras ali durante a semana com o bebê, se tem alguma questão ali do bebê, se tem algum... Às vezes mais cedo a gente costuma ver o torcicolo congênito, né, que é uma tensão a mais excessiva aqui nos músculos do pescoço, que fazem ele rodar a cabeça para um lado, atrapalham um tummy time, atrapalham um rolar. Então a gente tem que ir acompanhando e vendo. Deixa eu ver a pergunta aqui da Jéssica. Você acha que a queda do bebê pode interferir nos desenvolvimentos? Pode, de uma forma boa. As quedas são importantíssimas. É engraçado de falar isso, né? Porque eu acho que talvez pudesse estar esperando uma resposta diferente. Mas as quedas são importantíssimas. As quedas da altura do bebê. Né? Eu sempre digo, queda da altura do bebê tá tudo bem. Vai se assustar, pode chorar um pouquinho. Você vai estar ali para dar o suporte, acolher, dar o colo, dar o conforto e também dar aquela força de mostrar para o bebê, vamos de novo, vamos tentar de novo. Depois que você se acalmar, porque é assim mesmo. Mas a queda, ela é importante para justamente o que eu estava falando do programa motor. Porque quando o bebê cai, automaticamente ele não gosta daquilo, é uma coisa chata, ninguém quer cair. Mas lá no programa motor, na base do cérebro dele, se liga um sinal de alerta. E o sinal é,
Não quero passar por isso de novo. E agora, na próxima vez que eu for tentar fazer isso, que eu estou tentando fazer, eu vou tentar melhorar o meu movimento. Colocar o pé. No caso foi da cama. Aí já é outra questão. Né? Aí já é outra questão. No caso foi da cama. Caiu da cama. Aí é uma altura acima da altura do bebê. Aí sim pode ficar traumatizado, ficar com medo, porque caiu daquela altura. Sim, pode. Esse tipo de queda pode gerar um pouco de medo, porque sim, é uma queda mais alta, né? Então, pode sim. E aí, nesse caso, a gente tem que ir dando confiança. E cuidar, né? Assim, daqui pra frente, chão. Muito chão, porque só me diz qual é a idade do seu bebê. Só para eu poder falar de acordo com a idade dele. Porque depois que o bebê ali, antes do sentar, aprende a rolar, a gente tem que evitar ao máximo essa coisa de em cima da cama, porque é num piscar de olhos que ele já sabe rolar e já vira e quando vê tá no chão. Então a gente tem que, 9 meses, perfeito, a gente tem que trazer pro chão, chão, muito chão, né? Porque vai rolar as quedas ali, vamos preparar um ambiente com tapetinho de EVA, né, ali, ou algum outro tapetinho que não caia direto no piso ali, no porcelanato ou no laminado, seja lá qual for, mas prepara ali um ambiente onde ele vai tentar, um ambiente onde ele pode se agarrar no sofá, em alguma cadeira que está super fixa ali, mas ele vai cair dali. Então, assim, evitar essas questões em cima da cama, porque eles são muito, muito rápidos. 9 meses já está voando e você vira para pegar uma fralda ali, bum, já rolou uma velocidade ali numa queda. Então, assim, mas daqui para frente, já que aconteceu a queda e tá com medo, dar o suporte, ir pro chão com o bebê. Eu acho muito bacana essa questão de a gente, como cuidadores, como pais, como mães, ir pro chão com o bebê, né? Você vai pro chão com o bebê, ele, nossa, ó, minha mãe tá aqui no chão comigo, então, né? Então, tô seguro. Então, e aos poucos, não precisa... Eu gosto muito de validar uma queda, né? Quando eu não gosto da ideia de assim, ó, não foi nada, né? Tem um hábito antigo de dizer assim, não foi nada, ó, vem aqui rapidinho e tal, passou, para não ver o bebê chorar. É importante validar. Caiu, se machucou, é mesmo, dói, papai já caiu, mamãe já caiu assim, doeu mesmo, mas depois passa. Isso a gente vai ajudando o bebê a lidar com essa frustração também, com esses traumas, né? A gente cai, acontece, não é legal, mas a gente vai vencer, vai em frente, depois vai passar a dor e nós vamos seguir em frente. E aí a gente vai já com o bebê conversando essas coisas e vamos indo em frente. Não dá para transformar, né, uma queda também numa tempestade em copo d'água e aí o bebê sente isso também e aí cada vez ele se afasta mais do movimento. E a gente tem que buscar a retomada desse movimento, né? Tem que ir junto com ele nessa pegada aí. Mas muito chão, ó, seu bebê está com 9 meses, muito chão para ele. É um período que o bebê está... Já ia entrar nisso, Daiane. É um bebê com 9 meses ali. Tem que explorar esse chão para se movimentar no engatinhar mesmo. Eu vejo muitos casos atrasando ou não acontecendo o engatinhar. Porque bem nesse momento, que nem eu falei lá no início, ou o bebê entrou no andador, ou ele passa, por exemplo, a maior parte do dia dentro de um... Aqui no sul se fala chiqueirinho, mas em outros lugares do país se fala cercadinho. Você limita o movimento do bebê, ele fica ali dentro muito tempo e aí ele perde oportunidades de se deslocar no chão. Então, bem nesse período, ou colocar no andador, ou já sair segurando na mãozinha do bebê para ele caminhar, segurando na sua mão. E é um período ali, 8, 9, 10 meses, que é super importante o bebê estar livre no chão, para essa livre exploração acontecer. E quanto mais o bebê vai conhecendo seus movimentos no chão e precisando menos de você, mais você vai se tornando telespectador da história. Mais a gente vai se retirando
e deixando ele lá. Ele precisa de você de novo, você vai lá e tá dando suporte, está supervisionando, dá o suporte, atua. Mas o bebê, você vê que ele vai indo por conta própria e vai se desenvolvendo. Aí uma perninha fica trancada, ele está pedindo ajuda? Não está. Então deixa ele ver, solucionar esse problema na cabecinha dele. Como é que eu tiro essa perninha que trancou aqui no chão na hora que eu queria dar uma virada? A gente tem o hábito de ir lá com a mão e já corrigir e já colocar. Mas é um problema que ele está solucionando. E se ele não chorou, reclamando que a perna ali está um pouquinho torcida e tal, se ele só está vendo como é que faz, dá esse espaço para ele. Tira o seu momento fora ali de colocar a mão, né? E deixa o bebê explorar. Então, na fase correta do engatinhar, que costuma ser mais ou menos ali em média entre 7 e 11 meses, é importante muito o bebê estar no chão para ele ser estimulado aí do ponto A ao ponto B. Aí nessa questão do engatinhar tem muitas dúvidas que aparecem para mim. Ah, mas o meu bebê não sai do 4 apoios, ele fica no 4 apoios e vai para frente, para trás e não sai disso. E a gente tem que ver a idade. Uma coisa é um bebê ficar no 4 apoios indo para trás e para frente com 7, 8 meses. Outra coisa é o bebê ficando no 4 apoios indo para trás e para frente com 11, 12 meses. Cada caso é um caso. O 11, 12 meses a gente já, vamos ver qual é a dificuldade que ele está encontrando. Antes disso, é o normal, ele está tentando encontrar esse equilíbrio no chão, essa distribuição de cargas nos quadris, nos ombros, tudo que é novo acontecendo ali para ele. Então, é importante ele estar no chão, livre, para explorar seus movimentos. E uma dica que eu dou para esse bebê que fica só no vai e vem, está ainda tentando ver como vai para frente, é usar o máximo possível atrativos para que esse bebê se desloque até esse ponto mais à frente. Às vezes o atrativo é um brinquedo que você nem imagina que é, porque eu já vi casos de achar que esse brinquedo é o que ele gosta, mas ele nem vem nesse brinquedo. Ele gostava antes, hoje ele gosta de outra coisa. E a gente tem que sempre tentar renovar o nosso estoque e encontrar qual é a nova novidade E às vezes nem é brinquedo, às vezes é um pedaço de papelão, de uma caixa de papelão, às vezes é um livrinho, às vezes são outras coisas, né? Às vezes é um reflexo do espelho, eu gosto muito dessa dica do reflexo do espelho. Traz um espelho ali, deixa ele se ver de uma certa média distância ali, vamos ver se não vai atrair a atenção dele para chegar mais perto e ver o seu reflexo no espelho. Então a gente tem que encontrar atrativos para esse deslocamento acontecer, né? E também ver se o ambiente está preparado para isso. Não adianta ele estar com uma meia escorregadia no pé, onde ele não vai conseguir tracionar o pé no chão, lá direito no chão. Então tem que ver se o ambiente, o chão tá legal para ele, não é escorregadio. Então, né, cuidar essas questões aí, mas trazer com esses atrativos aí para o bebê ser estimulado a vir para frente. Minha bebê tem 6 meses, fica de 4 apoios, vai para frente e para trás, mas não engatinha ainda. Então, perfeito, é isso aí. O que eu falei lá no início? Conhecer os marcos de desenvolvimento. O marco do engatinhar, que eu falei aqui hoje bastante sobre ele, acabei falando, acontece entre 7 e 11 meses. Sua bebê está bem no início desse processo. Então, tem muito chão pela frente, que está tudo bem, não é atraso, e ela vai cada vez aperfeiçoar mais seu movimento, entender como é essa distribuição de cargas, se for exposta a um ambiente favorável. E esse ambiente favorável é uma livre exploração no chão. Se passar muito tempo em colo, carrinho, cadeirinha de descanso, não é exposto a esse ambiente favorável, a um ambiente desfavorável, e vai ter menos oportunidades para fazer esses testes, essas tentativas e erros, para aperfeiçoar seu movimento e ir em frente e avançar nos seus movimentos. Como funciona esse olhar? Jane, como funciona esse olhar para o desenvolvimento dos bebês prematuros? Meu bebê tem 2 meses, mas apenas 1 de idade corrigida. Exatamente como você está fazendo. Você já pescou o lance da idade corrigida. Isso é muito importante. Então, a gente vai acompanhar até os 2 anos de idade, mais ou menos até os 2 anos de idade, pela idade corrigida.
do bebê. Então, e aí você tem que conhecer os marcos, né? Que nem o exemplo ali que eu estou dando do engatinhar. O engatinhar acontece em média entre 7 e 11 meses. Então, você vai acompanhar o seu bebê pela idade corrigida lá dentro desse período. Então, dentro desse período, você vai favorecer o ambiente para o seu bebê, para sua bebê engatinhar, ter as oportunidades para engatinhar, sempre pela idade corrigida. Pela literatura, depois dos 2 anos, aí os bebês se equiparam ali, quem é de prematuro e quem não é, e aí segue tudo normal. Às vezes até antes, né? O pediatra vai fazendo a avaliação em consultório e vai dar, ele está super bem, já pulou essa fase da correção da idade e segue em frente. Mas o básico menos é mais, acompanhar pela idade corrigida e entender cada marco, quando ele começa, quando ele termina, mais ou menos, para ir estimulando nos períodos corretos. Evelyn, minha bebê tem 4 meses e já fica de 4 apoio e vai para trás e para frente. Nossa, que cedo! Já quer dar o primeiro passo, muito precoce, não? Sim, bastante. Mas deixar no chão, né, Evelyn? Deixar no chão, bastante liberdade no chão. Talvez ela esteja fazendo algumas tentativas, mas ela ainda vai, nas suas tentativas, sentar, rolar. Ela vai encontrar outras formas de se movimentar. Mas deixar no chão, não tem problema. O que teria problema é a gente começar a acelerar processos nós, fazermos coisas com a sua bebê para que ela já vá se movimentando de pé ou já faça movimentos que queiram estimular marcos que ainda não estão no período dela. Ela tem que aprender a rolar daqui para frente, a sentar. Então a liberdade no chão vai ajudar ela nesse sentido, certo? Então, assim, o título de hoje era como saber se o desenvolvimento do bebê está atrasado, e eu acho assim, para a gente começar essa conversa, só retomando o início da aula de hoje, para a gente começar essa conversa, conhecer os marcos motores, janelas de oportunidades, quando começa e quando termina, limite inferior e limite superior de cada marco, para a gente pelo menos se situar, montar a base da coisa. Qual é a base da coisa? Entender lá quando o bebê controla a cabeça, quando o bebê vai rolar, vai fazer esfinge, vai sentar, vai engatinhar, vai andar, vai pegar, vai soltar, né? Às vezes a gente esquece da questão da alimentação, já está na fase que ele pode pegar a colher e já começar a treinar com a colher na mão, e a gente deixa passar essa fase 3, 4 meses e está lá dando na boca porque no automático tudo é muito difícil. Então a gente tem que conhecer os marcos motores e ir se adequando o ambiente do bebê. E entender assim, o atraso ele vai acontecer por 3 motivos. 3 pilares onde há o atraso do desenvolvimento motor. Vou resumir em 3 pilares. O primeiro é o biológico. Então, como eu falei antes, bebê atípico, ele tem uma síndrome genética ou uma disfunção neurológica. Então, a parte biológica dele tem uma questão ali importante e ele pode atrasar por esse motivo. Segundo motivo, o ambiente. O bebê é típico, não tem disfunção neurológica, não tem disfunção neurológica, não tem síndrome genética, mas o ambiente dele é super desfavorável para o seu desenvolvimento. O exemplo mais clássico é um bebê passar os primeiros 6 meses só em colo, carrinho, cadeirinha de descanso, bebê conforto e não treinar seus movimentos no chão. Isso é um ambiente desfavorável que atrasa o desenvolvimento de um bebê típico. E o terceiro pilar é o cuidador. Às vezes o ambiente, sem querer, está tudo bem, está tudo certo, mas o cuidador é um pouco mais tenso, né? E o que fica mais tempo com o bebê e não permite com que ele avance nesses processos e acaba atrasando seu desenvolvimento também. Vamos ver aqui as últimas. Bebê de 8 meses não fica de 4 apoios, está atrasado. Não quer dizer, porque como eu falei aqui, o marco do engatinhar acontece entre 7 e 11 meses. Então está dentro do período ainda, né, da média que a gente espera que engatinhe. Fora que, como eu comentei aqui antes, o engatinhar não é um marco obrigatório. 7 a 10% dos bebês no mundo vão pular esse marco, mas a gente sabe dos benefícios dele e estimula o máximo possível para que não se pule isso, mas que ele alcance, que ele consiga treinar todos esses benefícios aí do engatinhar. O bebê mais gordinho é um bebê atrasado no desenvolvimento? Não quer dizer.
Apesar de a gente saber que o bebê mais gordinho às vezes demora um pouquinho mais para conseguir fazer alguns movimentos, rolar, levantar, engatinhar, mas se ele está dentro da janela de oportunidade, que ela tem um período para acontecer ali, se ele está dentro da janela de oportunidade, não está atrasado. Está atrasado se passou o limite superior de cada janela de oportunidade. Se passou o limite. Um bebê de 1 ano e 7 meses está atrasado no andar? Não anda ainda. Está atrasado no andar? Está. Porque o limite superior do andar vai até 1 ano e meio. Mais ou menos até 1 ano e meio. Então, um bebê com 1 ano e 7 meses está atrasado no andar. Então, a gente tem que conhecer os limites inferior e superior de cada marco motor. Tá certo? Então, amanhã... Legal, gostei da interação hoje aí. Valeu. Pô, eu fiquei feliz, assim. Fiz uma improvisada aqui na casa em obras da praia aqui que a gente está arrumando pro ano novo. Dei uma improvisada, todo mundo meio gritando aqui na minha volta, faceiro. Mas eu já queria aproveitar aqui e desejar um bom ano novo para todos e todas vocês, seus bebês, suas famílias. E amanhã vai ser divulgada, estou em primeira mão falando aqui, não posso divulgar lá na página, mas amanhã a gente vai divulgar aonde um tagzinho direitinho ali, onde que vai dar para ouvir a entrevista que eu dei junto com a nutricionista pediátrica na Rádio Guaíba aqui de Porto Alegre. Amanhã nós vamos divulgar na nossa página. E a gente se vê de novo na live das 9 da manhã de segunda-feira. 1º de janeiro não vai acontecer, né? Uma folguinha. E na quinta-feira daquela semana ali do início de janeiro, a primeira semana de janeiro, estaremos de volta às 20 horas, esse mesmo dia e horário de hoje aqui. Tá certo? Muito obrigado pela presença mais uma vez e muito obrigado pela parceria. Eu fico feliz porque esse é um canal que começou em janeiro desse ano de 2023. Basicamente ele começou em janeiro com 0 seguidores e agora nós estamos encerrando o ano com 16 mil seguidoras e a gente está muito feliz porque a gente faz isso com muito carinho, com muito amor e acredito que isso seja um reflexo desse carinho e amor com quem a gente trabalha isso. A gente, eu digo porque tenho a minha equipe também aqui por trás dos bastidores. Aqui tem a Isa, que é a coordenadora de tudo por trás. Algumas de vocês já podem ter falado com ela por aí. E aí eu fico bastante feliz com essa conquista aí de em 1 ano a gente ter avançado nesse sentido aí. Tá bem legal. Tá certo? Então... Muito obrigado pela presença aí e bom ano novo para todas vocês, com suas famílias, seus bebês. Até o ano que vem. Tchau!